Namastê. Existe nos dias atuais uma perseguição deliberada, não somente a palavra religião, que vem do latim religar e ligar novamente o homem a Deus, a sua essência, mas as religiões de um modo geral, a perseguição às religiões e não somente ao cristianismo. Décadas atrás, a China comunista, quando invadiu o Tibete, carregava a bandeira de Marx. A religião é o ópio do povo, o veneno do povo. Essa ideia de que a religião é um veneno, ou de que a religião aprisiona, que a religião cerceia as nossas liberdades, impede as nossas liberdades, é um pensamento totalmente baseado em erro ideológico, em erro filosófico, proposital, em verdade, totalmente proposital. Quando estudamos a origem da palavra, o sentido etimológico da palavra religião, se compreendermos o sentido, não podemos jamais afirmar que a religião aprisiona, que a religião é contrária à liberdade. Religião, como já falei em muitos vídeos anteriores, que tenho repetido sempre, falado sempre em minhas lives, e é necessário repetir e repetir e repetir, vem do latim religar, é ligar novamente o homem a Deus. Como pode ser ruim, como pode ser errado, ou como a religião pode aprisionar ou impedir que o ser humano tenha liberdades, se o propósito dela é religar o nosso pequeno eu ao eu maior, que é Deus em nós. Algo semelhante à palavra yoga, que vem do sânscrito yud, união do pequeno eu com o eu maior. O nosso eu real, a nossa essência, que é Deus. Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no ocidente, é autor de uma pequena obra, de um pequeno livro intitulado A Ciência da Religião. Ora, se a palavra religião ou se a prática da religião fosse algo negativo, como afirmam os marxistas e os progressistas globalistas, Yogananda, um ser onisciente, um iluminado, pai do yoga no ocidente, não utilizaria essa palavra como ele utilizou incontáveis vezes em suas palestras, em seus escritos, como algo positivo. Por quê? Porque a nossa essência, o nosso eu maior, que é felicidade perene, alegria eternamente renovada, é Deus. Se a religião nos religa à nossa essência, então a religião não pode ser algo ruim. A ideia de liberdade pregada pelo marxismo e pelo globalismo, em verdade, pode ser compreendido não como liberdade, mas como libertinagem. Aí sim, ou seja, é a busca pelos prazeres dos sentidos, pelo hedonismo. É isso que os marxistas e globalistas, em verdade, desejam. Que as pessoas mergulhem nos prazeres dos sentidos. E aí sim é que se tornam escravas. Escravas dos sentidos, escravas dos impulsos, como se fossem animais. Talvez por isso também venha dos marxistas e dos progressistas globalistas a ideia do ser humaninho. Não é que os animais são melhores do que os seres humanos. Dialogando certa vez com um amigo meu que tem essa visão progressista, ele chegou a afirmar, e é uma pessoa de nível superior, os animais são superiores aos humanos. Eu disse a ele, como assim? Você nunca leu Yogananda afirmar que somente os seres humanos possuem o sistema cérebro-espinhal, 7 chakras para a iluminação? Sim, mas os animais não fazem guerras, meu irmão. Coloque a inteligência humana em um cachorro e veja se ele não fará guerra. Ele será o primeiro a guerrear contra os gatos contra os ratos, e assim por diante. Talvez destrua o planeta Terra muito mais rápido do que o próprio ser humano. Pequeninos, eles já estão brincando de brigar. A brincadeira deles é morder, é brigar. Imagine se eles tivessem a capacidade intelectual que o ser humano tem para construir armas.
Então, o que o progressismo ensina é busca pelo hedonismo, pela satisfação dos prazeres, como se nós fôssemos animais. Não somos animais. Na verdade, quando cedemos aos impulsos sexuais e a outros impulsos animalescos, estamos sim nos escravizando. Nos tornamos escravos de nossos impulsos, de nossos desejos internos, escravos de nossos sentidos. O yoga nos ensina a libertação por meio de pratyahara, do recolhimento dos sentidos, das indrias para dentro, por meio da contemplação, da observação do reino de Deus dentro de nós, como ensinou o grande yogi Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Aqueles que se entregam aos prazeres do hedonismo, os prazeres dos sentidos, ao uso das drogas, são escravos, estão se escravizando. Aqueles que lutam contra isto, em verdade, se tornam senhores de si mesmos, seguros em Deus, seguros na bem-aventurança, existindo dentro de nós, aos que não se entregam à gula, aos prazeres da gula, né, do sexo, da avareza, da preguiça, não é? A preguiça que é tão ensinada, tão pregada, é tão valorizada, é tão adorada pela esquerda no mundo. O trabalho dignifica o ser humano. Paramahansa Yogananda, em êxtase, certa vez em Samadhi, quando ele voltou a si, quando ele saiu do êxtase, o seu mestre Sukteswar deu para ele uma vassoura. Venha, vamos varrer a varanda. Ou seja, ensinando a Paramahansa Yogananda o equilíbrio. Yogananda ensinou a seus discípulos esse equilíbrio da meditação unida ao trabalho. Porque ele dizia que aquele que apenas medita se torna preguiçoso. E aquele que apenas trabalha se torna mundano. Então é necessário o equilíbrio. Isso é yoga. A religião, portanto, queridos, é uma bênção. É a maior bênção que existe, porque em seu sentido etimológico é o nosso religare, com o sentido etimológico da palavra yoga, união. União ou junção do pequeno eu com o eu maior, realizando essa ananda, essa bem-aventurança, que aí sim, nessa bem-aventurança, nos libertamos de nós mesmos, de nossos próprios egos, que é o jiva, que é a ilusão, unindo nossos seres à felicidade perene, eternamente renovada, como ensinou Paramahansa Yogananda. Namastê.